próximo vai ser o tema do... Vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde ao público que nos assiste. Pois é, a gente nem combinou isso, mas você tinha sugerido de falar do impacto dessa questão do petróleo nas energias renováveis, nesse panorama de substituição de acordo com as expectativas geradas com o Acordo de Paris. O Gustavo acha que justamente é tão ameaçador a baixa do preço do petróleo para isso que isso forçaria um entendimento político para que houvesse, né, uma substituição, alguma coisa assim, um entendimento nesse sentido dos grandes players aí globais. Eu não sei, mas também o Gustavo tem que descontar porque ele é super abraça-árvore, ele é contra o desmatamento e tal, e ele conseguiu fazer até o Pedro Augusto Pinho e o Felipe Quintas assinarem um artigo defendendo o Acordo de Paris. Eu falei, olha, mas realmente o seu poder de convencimento é muito grande. Eles dois assinarem. E falando, eu, por exemplo, eu acho que nós, do ponto de vista enquanto aí, sociedade global, a gente tem, eu aplicaria o princípio da precaução, então eu acho que, bom, vamos aí, né, ser deferentes, a maior parte da ciência, vamos nos comportar como se a hipótese das alterações climáticas antropogênicas fossem corretas, mas eu não defendo o Acordo de Paris, porque ele, na verdade, fixa para sempre, em alguma medida, o nível de desenvolvimento de cada país, porque quando a pessoa se desenvolve, ela emite mais energia, necessariamente no que a gente tem hoje, emite mais carbono com os combustíveis fósseis. A partir do momento, como você falou na semana passada, eu concordei, é você chutar a escada, você congelar por país a emissão, não. Então, se é para reduzir, todos os concorrentes têm que reduzir, vamos todos convergir para a mesma emissão per capita. Então, se for assim, não essa história de fixar por país, quem já emite muito continua emitindo muito, mas não pode aumentar, e os outros que emitem pouco porque tem um nível de desenvolvimento menor, aí não pode mais desenvolver. Então, os termos, não é necessário você achar que a gente tem que aplicar o princípio da precaução e trabalhar para reduzir as emissões com apoiar o que foi decidido no Acordo de Paris. Mas por que você acha que essas energias alternativas aí podem ser afetadas de uma forma importante, essa perspectiva aí, com a oscilação no preço do petróleo e o crash que a gente observou na semana passada? Bom, Rômulo, a questão do princípio da precaução, nesse caso da hipótese, né, do aquecimento global antropogênico, essa questão não é uma questão mundial, não é uma questão, quer dizer, a precaução para nós brasileiros não é a mesma precaução para um norte-americano, para um canadense, para um australiano ou para um chinês. Cada país tem a sua realidade. E é diferente, por exemplo, nós vamos ter o princípio da precaução com relação a um asteroide, algo que vai atingir o planeta, e atingindo o planeta vai acabar com a humanidade. Então, certamente, nós temos que nos irmanar, todos os seres humanos temos que ter a mesma preocupação com relação a um acidente desse tipo que pode acabar com a vida no planeta. Agora, a hipótese do aquecimento global antropogênico não tem o mesmo efeito para todas as pessoas do planeta, para todos os países, tem efeitos diferenciados, né? E não tem como você, numa questão dessa, você querer colocar que é algo que interessa a todos, já que os diferentes países, as diferentes sociedades são afetadas de uma forma muito diferente. Por exemplo, acontecendo um aquecimento global, seja de origem antropogênica, ou seja porque o Sol está aumentando a sua atividade, isso tem um efeito muito positivo em diversas regiões do planeta. Descongelamento de regiões que se tornam agricultáveis, né? Você tem situações que são positivas, quer dizer, você tem outras regiões que são mais afetadas, você tem ilhas que podem desaparecer, etc, etc. Então, é um efeito muito diferente. No caso do Brasil, a nossa posição em termos de precaução é defender que a gente aumente o nosso consumo de energia per capita, porque ele é simplesmente ridículo. A gente não pode ser precavido caso a gente aceite, sob qualquer justificativa, sob qualquer argumentação, caso a gente aceite manter o nosso padrão de consumo de energia primária per capita tão baixo quanto ela é hoje. Isso é ser irresponsável com relação à vida das pessoas, à qualidade da vida das pessoas no nosso país. Isso é condenar grande parcela da população à morte, ou a uma expectativa de vida menor do que aquela que poderia ser, que é a mesma coisa que condenar à morte. Então, ser precavido no sentido do interesse nacional brasileiro é defender que a gente não aceita nenhum tipo de imposição ou nenhum tipo de acordo internacional sob qualquer justificativa que limite o nosso consumo de energia per capita. E isso ainda é mais agravado considerando que a gente dispõe de energia. A gente dispõe de energia do petróleo, a gente dispõe de energia do gás natural, e a gente é um dos países do mundo que tem melhores condições para a produção de energia renovável, potencialmente renovável, como eu gosto de dizer, e a nossa matriz energética já é uma das mais renováveis do mundo, potencialmente renováveis, a participação desses renováveis, né?
Então, o Brasil não deve nada a nenhuma potência do capitalismo central, a gente não deve nada com relação a essa hipótese do aquecimento global antropogênico de ter que comprometer o nosso aumento do consumo de energia, considerando que ele é muito baixo e que a nossa parcela de renováveis já é muito alta. E considerando que, no passado, quem mais consumiu energia de origem fóssil foram justamente esses países centrais, exportando seus produtos acabados para o Brasil, por exemplo. Então, existe um histórico de produção de CO2 por esses países que o Brasil não tem. Então, nós temos que defender o nosso direito ao desenvolvimento. Isso é ser precavido, no sentido de defender o interesse nacional. Isso é ter precaução, né? Então, eu defendo, realmente, eu acredito que a gente deve ser precavido, mas entendendo que o interesse nacional brasileiro é diferente do interesse do inglês, é diferente do interesse deveria ser. Pelo menos deveria ser. O interesse, genuinamente, ele é diferente. Agora, aquele interesse que é defendido em nome do interesse nacional, ele pode ser falso, pode ser argumentação falaciosa, como a gente está muito acostumado a ver, né? Com certeza. Então, olha, eu vi alguém com quem eu não simpatizo, e você tampouco simpatiza, a sueca Greta Thunberg. Ela fez uma transmissão essa semana, confinada e tal, e ela falando o seguinte: olha, a gente tem muito a aprender com essa crise do coronavírus, coisas extrapoláveis à emergência, urgência climática e tal, que é o seguinte: por que a sociedade foi tão aderente, né, observou de forma relativamente importante as recomendações, né, porque o coronavírus era uma ameaça imediata, e infelizmente ainda não há uma percepção no todo da sociedade, em nível internacional, do imediatismo, segundo ela, da crise climática, urgência climática, emergência climática, que é o rótulo com o qual eles trabalham agora. Então ela acha que, e com isso daqui, as pessoas podem talvez conseguir extrapolar isso para a agenda dela. Na agenda dela, certamente, está, em primeiro lugar, a substituição dos combustíveis fósseis por essas supostas alternativas aí, renováveis, supostamente renováveis, que como você já colocou aqui, e você até aludiu ainda agora, elas são viabilizadas pelo petróleo barato, por exemplo, na China, que produz lá as células fotovoltaicas, é feito com a energia do carvão, né? Então, isso que viabiliza o barateamento desse custo, por exemplo. Então, por isso que você fala em potencialmente renováveis. Mas você acha que com esse barateamento importante do preço dos combustíveis fósseis, notadamente o petróleo, nas últimas semanas, essa decisão política de incentivar a substituição ficou aí bem chumbada? Olha, sobre alguns aspectos sim, mas mesmo com o preço do petróleo mais alto, as energias potencialmente renováveis são dependentes do petróleo. Aliás, como qualquer coisa no mundo de hoje, ele é inteiramente dependente dos combustíveis de origem fóssil, né? Então, e não seria razoável até esperar que fosse diferente para a produção, distribuição, consumo das energias potencialmente renováveis, né? Então, esse problema dessa relação de dependência ele já existe independente do preço do petróleo. Quando o preço do petróleo cai, se torna mais difícil você fazer a transferência da renda petrolífera por vias diretas e indiretas para subsidiar a indústria da produção dos potencialmente renováveis. Como se dá essa transferência, né, de forma direta e indireta da renda petrolífera? Se dá através de uma taxação diferenciada. Os combustíveis de origem fóssil, seus produtores, seus consumidores, seus distribuidores pagam muito mais em termos de taxação de impostos do que os produtores e distribuidores e consumidores de combustíveis potencialmente renováveis. Então, existe uma taxação, os impostos são desiguais, então existe uma sustentação dos estados nacionais, das sociedades, que se dá muito mais em cima da produção dos combustíveis de origem fóssil do que daquele de origem potencialmente renovável. Essa é uma forma. E a outra forma que está se construindo também são os tais créditos de carbono, quer dizer, em nome desse pretenso aquecimento global antropogênico, se pretende criar o crédito de carbono. Isso o que acontece? Quem produz e distribui o petróleo, ele é obrigado a comprar um crédito pela emissão equivalente desse petróleo que está sendo produzido dos seus derivados, um direito à emissão do carbono, e esse direito à emissão do carbono, que é pago pela indústria petrolífera, ele vai ser recebido como um coproduto da indústria dos potencialmente renováveis. Então, você mercantiliza, né, como eu já disse aqui, né, você transforma em mercadoria uma fração do ar, que é o gás carbônico, você comercializa
essa fração do ar que virou uma mercadoria nas bolsas de valores, e quem paga para poder emitir o CO2 equivalente ao consumo do petróleo são os produtores e distribuidores do petróleo, e quem recebe como um coproduto, um papel, que é um coproduto da produção das energias potencialmente renováveis. Essa é uma forma direta aí de transferência da renda petrolífera, que fica prejudicada com a queda dos preços do petróleo. Você caindo nos preços do petróleo, fica cada vez mais difícil você fazer esse tipo de transferência de valor, de riqueza, né? De um setor para outro da indústria. Isso é muito interessante. Por que isso está sendo feito? Isso está sendo feito porque a indústria petrolífera, a maior parte da indústria petrolífera não está mais no centro do capitalismo. As maiores empresas de petróleo do mundo, elas são empresas estatais que estão na periferia do capitalismo. Então é muito interessante para o capitalismo, para os países centrais do capitalismo, tentar transferir a renda dessa indústria, que na maior parte dela é estatal, das 5 maiores são 4, das 25 são 19, são estatais. É muito interessante você fazer uma transferência dessa renda petrolífera por mecanismos financeiros, que são controlados nas praças de Londres e Nova York, para as empresas que são, basicamente, as principais empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias e essa produção das energias potencialmente renováveis. Boa parte dela está nos países do capitalismo central, que tem as suas empresas de petróleo já decadentes há anos, né? Não conseguem repor reservas, não conseguem aumentar a produção, são empresas que se endividam para pagar dividendos, se endividam para recomprar ações, vendem ativos para poder pagar dividendos. Então, são empresas decadentes. O último lugar que chega essa decadência é no preço dela, o preço delas nas ações, nas bolsas, justamente por causa desses mecanismos que os executivos ficam utilizando justamente para poder sustentar os seus bônus, os seus rendimentos, que são vinculados a esses interesses de curto prazo do sistema financeiro que controla essas empresas, mas, repito, são empresas decadentes. Ô Felipe, a gente não tem como prever até onde vai essa depressão do preço do barril do petróleo, porque a gente não sabe ainda como vai ser a retomada econômica em vista. Muitas pessoas estão prevendo aí uma segunda onda, né, quando começar principalmente aqui o outono no hemisfério norte, então aí para setembro, outubro e tal. Ninguém sabe se existe a tal da imunização com a pessoa que desenvolve anticorpos, se ela não pode se reinfectar, qual é o nível de eficácia dessa imunização, se ela existir. Então, até daí também não se sabe se existe mesmo a tal da imunização de manada, rebanho. Então, a gente está num terreno da incerteza com relação às condicionantes sanitárias, e isso, obviamente, impacta na economia. Mas, supondo que a gente possa atingir uma imunização de manada e que quem foi infectado uma vez tenha uma resposta imune suficiente para não se infectar numa segunda vez, então que a gente conseguisse embarrear a trajetória. Você arriscaria prever até quando o preço do petróleo continua deprimido? Olha, eu vejo a questão da pandemia, essa questão sanitária, como uma externalidade que agrava uma situação econômica que já era de uma longa depressão. Então, na verdade, a necessidade econômica ela aconteceria independente da pandemia, ela só traz agravantes para a economia, para a própria perspectiva de vida das pessoas, né? E ainda agrava a situação econômica. Mas a questão é que a crise ela tem um papel a cumprir, que é destruir capital, quer dizer, desvalorizar o capital para poder retomar o ciclo de lucratividade. Essa questão do preço baixo do petróleo tem um papel. O papel é destruir as companhias de petróleo menos eficientes, destruir essa capacidade produtiva, que, aliás, já vinha demonstrando que era muito pouco eficiente, em especial a indústria do petróleo no folhelho, né, que é o shale lá dos Estados Unidos, o tight oil e o shale gas, é uma indústria que já estava mostrando sinais de muita ineficiência, mesmo com preço alto do petróleo, geração de caixa livre negativo, desde sempre, né, analisando a indústria de uma forma agregada, se endividando para sustentar os investimentos altos e continuados que essa indústria precisa. Então, já estava mostrando, já dando sinais de que, do seu ponto de vista produtivo, industrial, era um setor, né, apesar de ter produzido muito petróleo, aumentado a produção, altamente dependente de capital barato e altamente dependente justamente dessas injeções monetárias que os Estados Unidos vinham fazendo desde 2008 e 2009 e que passava pelo sistema financeiro, e boa parte dele entrava nessa indústria, financiando a manutenção dos investimentos, mas não gerando caixa livre, né? Quer dizer, você pegando o resultado da empresa, descontando o investimento anual, essa indústria agregadamente nunca gerou fluxo de caixa livre positivo, mesmo para os momentos melhores de preços mais altos do petróleo. Então, uma indústria que já dava sinais de que era improdutiva, né, que estava sendo influenciada, seu aumento da produção, pelo capital fictício que circulava pelo sistema financeiro. Então, o Estado norte-americano pode vir em socorro desse setor, assim como
certamente vai ser necessário que ele vá em socorro a diversos outros setores que estão demonstrando ser suscetíveis à falência agora nesse momento de crise, né? Uma crise que já teria que acontecer independente da pandemia. Então, a única forma de você restabelecer a lucratividade do setor, em especial do setor mais vulnerável, é você destruir esses ativos, esses capitais menos produtivos. E, diminuindo a capacidade produtiva, você, com a retomada da economia, você tem aumento da demanda, e esse aumento da demanda resultar em lucratividade para esse setor, já o setor saneado, já muito menor número de produtores, só os mais eficientes, e essa lucratividade recuperada volta aos investimentos e o ciclo se relança. Mas claro que tudo isso acontece com muito desgaste, muito sofrimento, muito desemprego, muita doença, todo tipo de problema, né? O Felipe, explica qual é a condicionante logística que faz com que esse preço que chegou a ser negativo em $37 na semana passada do petróleo, esse aí não convencional produzido nos Estados Unidos, por que isso não é imediatamente aplicável ao petróleo produzido nos demais países, como da Petrobras, da Rússia, Arábia Saudita, etc.? É porque são contratos de longo prazo, contratos de 30 dias, de 60 dias, e esses contratos são negociados em uma quantidade muito maior do que os volumes propriamente envolvidos, né? Eles passam de mão em mão e eles vão sendo... Existe uma especulação relativa a esses contratos, então, na verdade, o que aconteceu foi mais crítico nos Estados Unidos, que foi a questão da limitação da capacidade de estoque. Existe uma capacidade de estoque tanto em terra quanto em mar, nos navios que ficam estocando petróleo também em mar, e essa situação chegou a um ponto crítico primeiro nos Estados Unidos, além da própria indústria norte-americana ser muito mais vulnerável, menos eficiente do que de outros setores, como, por exemplo, de outros países, né, como a Rússia, como a própria Arábia Saudita, ou mesmo o Brasil. Então, esses detentores desses contratos, durante um dia, ou pouco mais de um dia, eles se viram na perspectiva de ter prejuízo ao ter que lidar com esses volumes que eles tinham ali a obrigação de retirar em contratos futuros, na medida em que eles podiam não encontrar forma de estocar a um custo compatível com aqueles contratos. Então, eles começaram a inferir que haveria prejuízo para eles. Então, na medida em que você tem prejuízo com aquele contrato, eles decidiram ali naquela onda ali, vender, entendeu? Não vender, pagar para transferir o contrato, entregar o contrato mediante um pagamento, né? Então, foi uma questão aí que ficou no mundo contratual, mas com questões físicas, realmente, questões de limitação de estoque. Essa daí foi a questão que levou e que foi fundamental. Isso durou um dia, depois os preços se voltaram para o nível ali do positivo, então hoje na ordem de $18 o barril, o WTI, e o Brent a 22, 23 dólares o barril. Muito bem. E nessa nova perspectiva, aí com essa retomada sendo ainda incerta, né, não só quando ela começa e qual é a velocidade que ela vai se dar, como que isso se reflete no Brasil em geral e na Petrobras, em particular na sua geração de caixa? A Petrobras, que hoje em dia tem as reservas do pré-sal como o maior local de onde sai a sua produção. Bom, então essa realidade só demonstra a inviabilidade, né, o absurdo da Petrobras seguir nesse projeto da atual diretoria, que não é só dela, já vinha desde 2015, que é esse projeto de concentrar as atividades da Petrobras no setor de exploração e produção de petróleo, visando exportar grandes volumes de petróleo cru, alienando 8 das 13 refinarias, reduzindo sua capacidade de refino de pouco mais de 2 milhões de barris para alguma coisa da ordem de 1 milhão de barris, enquanto tem a perspectiva de produzir 3 milhões de barris de petróleo cru, ou mais, superando os 3 milhões, a marca dos 3 milhões. Então, produzindo 3 milhões, sendo capaz de refinar apenas 1 milhão e concentrado também no Sudeste. Então, esse plano, quer dizer, essa visão de Petrobras, ela fica, quer dizer, já era algo inviável, era algo muito facilmente você poderia contestar, como nós vínhamos fazendo desde sempre, mas agora com essa questão dos preços relativamente baixos do petróleo, ou moderados, só demonstra que é uma alternativa, uma visão totalmente inviável, quer dizer, que compromete totalmente os resultados da Petrobras. Enquanto esses preços estão moderados ou baixos, quem gera resultado para a Petrobras são os segmentos de refino, transporte, comercialização, distribuição. Infelizmente, a Petrobras já vendeu a segunda maior empresa do país, que é a BR Distribuidora, e as malhas de gasodutos do Nordeste, do Norte e do Sudeste, que eram ativos altamente rentáveis, mesmo para preços
moderados ou baixos do petróleo, seriam muito importantes caso esses ativos fossem da Petrobras hoje. Mas, apesar de a Petrobras poder estar melhor caso não tivesse feito essas alienações que nós vimos denunciando desde antes, durante e depois de que foram feitas, ainda assim a Petrobras ainda tem uma capacidade de refino muito grande, ela é integrada verticalmente, ela é integrada nacionalmente. Esses ativos têm que ser recuperados, quer dizer, a distribuidora tem que ser recuperada até para fazer com que os preços baixos cheguem ao consumidor, né? Fazer com que esses preços baixos a gente garanta que cheguem na bomba e que isso promova uma redução do custo das famílias, das empresas, promova o desenvolvimento do país com energia mais barata. É importantíssimo ter a distribuidora, além dos próprios resultados da Petrobras, e as malhas de gasoduto também é importantíssimo para você garantir que os custos totais sejam mais baixos, que a Petrobras é mais eficiente, sendo integrada, não dependendo de terceiros para transportar o seu gás. Então, é preciso recuperar todos esses ativos. Mas o que demonstra essa conjuntura de preços baixos do petróleo é que uma empresa de petróleo que é grande, todas elas precisam ser integradas, e isso é vital. É vital que seja assim. Com certeza. Mas você acha que nos próximos meses aí a lucratividade da Petrobras vai ser abalada de uma forma importante por essa queda? A Petrobras que abriu mão dessas receitas da distribuição? Já estavam sendo afetadas, né? Os efeitos das privatizações já estavam sendo sentidos no próprio balanço de 2019. A gente já percebia que estava havendo comprometimento do resultado da Petrobras, justamente por causa da perda desses ativos que são altamente rentáveis, né? E, basicamente, o lucro da Petrobras em 2019 foi resultado principalmente da alienação dos ativos, da BR Distribuidora e da malha de gasodutos do Norte e Nordeste, né, que é a TAG. Então, isso já estava sendo percebido. Certamente, agora, com essa questão conjuntural da redução do dinamismo econômico por conta da quarentena, também existe impacto na redução do consumo dos combustíveis, isso vai ser percebido nos balanços da Petrobras. Mas a Petrobras tem plenas condições de se recuperar, se manter, porque ela é muito eficiente, né? Agora é preciso alterar a diretriz. O objetivo da Petrobras não pode ser aumentar a produção para exportação de petróleo cru, né? Não é isso que vai sustentar a Petrobras. A Petrobras precisa justamente agregar valor ao petróleo, produzir esse petróleo na medida em que o mercado brasileiro demande, abastecer o mercado brasileiro a menores custos possíveis e fazer com que o nosso potencial de aumento do mercado, que é enorme, justamente porque o nosso consumo de energia no Brasil é ridículo, então existe um potencial reprimido enorme de aumento do consumo no Brasil. E isso pode ser feito, em especial, com preços mais baixos, né? A Petrobras tem condições de ter preços relativamente ao mercado internacional mais baixos no Brasil, porque tem custos mais baixos, que é mais eficaz nesse sentido. Então, caminhar no sentido de fazer com que o crescimento da Petrobras se dê junto com o crescimento do país, e para isso é primordial que o preço dos combustíveis e de tudo que a Petrobras produz seja o mais barato possível para o consumidor, para a indústria brasileira, e aumentar o nosso consumo. O nosso consumo tem que crescer, porque sem crescimento do consumo de energia não tem crescimento econômico, não tem crescimento de bem-estar, nada disso. Com certeza. Para a gente concluir nossa conversa por hoje, Felipe, eu perguntaria a você se já há a perspectiva da volta a trabalhar em escritório, se já há um cronograma, ou se por enquanto ainda está incerto quando que o pessoal da Petrobras vai voltar à rotina normal de trabalho. Por enquanto, o pessoal está planejando, né? Já existe uma perspectiva de voltar, mas não uma data, né? Vou fazer igual o Gustavo, vou ter que deixar para a semana que vem, então, o tema das energias potencialmente renováveis que a gente tinha combinado. É isso aí, mano. Teve esse atraso aí, esse problema técnico com o Gustavo. O Gustavo demorou um tempão para conseguir acertar lá a imagem, som dele, atrasou pra caramba, mas é bom, porque até que já fica coordenado, então você com ele. Então, o que eu tinha preparado, né, para que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre as energias potencialmente renováveis, mostrar por que elas são potencialmente renováveis, mostrar onde está a dependência que elas têm do petróleo, quais são as vulnerabilidades, quais são os pontos fracos, por que o Brasil já consome muita energia renovável e por isso não tem que assumir nenhum compromisso de aumentar ainda mais o consumo de uma energia que é mais cara. Então, tudo isso, basicamente, são as conclusões do que a gente pode explorar aí em outras oportunidades para que as pessoas no Brasil não se deixem levar por uma propaganda, por uma argumentação que nos induz a alienar e entregar o nosso petróleo de uma forma extremamente rápida e uma forma que não interessa ao nosso desenvolvimento, né? A gente não pode acreditar que o petróleo é um mito, que o petróleo é sujo, que é questão do meio ambiente, que o petróleo é prejudicial, porque essa é uma historinha que nos contam para levar o petróleo, assim como nos contaram outras histórias para levar o pau-brasil, para levar o ouro, para levar a prata, para levar nossos minérios, para levar
tudo que nós temos de riqueza nacional que poderia ser utilizado para o nosso desenvolvimento. Olha, o programa da semana que vem promete, porque o Gustavo tem uma visão oposta a essa. Ele acha que, pelo contrário, por exemplo, ele é um entusiasta do Acordo de Paris, ele acha que o Acordo de Paris vai reindustrializar o Brasil. Porque ele falou, olha, o único lugar onde você pode aumentar o gasto de energia sem aumentar a emissão de carbono é no Brasil, pela questão da limpeza da matriz energética, o percentual da hidroeletricidade, o potencial solar, o potencial eólico. Então ele falou, olha, os países centrais necessariamente vão ter que desovar a produção industrial no Brasil. Então eu falei, Gustavo, mas se for o caso, aí eu tenho certeza que não vai ser aplicado. É impossível, né? Se for realmente o que você está prevendo. Mas ele conseguiu convencer o Pedro Augusto Pinho e o Felipe Quintas a assinar um acordo falando que o Acordo de Paris é bom para o Brasil. Então eu fico curiosíssimo para ver essa contraposição de ideias da semana que vem. Você acha que o Acordo de Paris é bom para o Brasil? Para concluir, Felipe. Pelo amor de Deus, imagina se eles iam defender um acordo que beneficiasse o Brasil. Isso não tem, não tem sentido. Quer dizer, você mercantilizar uma fração do ar, colocar essa fração do ar sendo negociada na Bolsa de Londres, e você obrigar o brasileiro e a indústria brasileira a consumir uma energia de pior qualidade, mais cara, isso não vai desenvolver o Brasil não. Quer dizer, também não quer dizer, você colocar energia mais barata no Brasil também não é garantia de desenvolvimento, porque você pode ter, por exemplo, multinacionais de produção de alumínio no Brasil consumindo energia barata, isso daí não vai desenvolver o Brasil. Agora, é uma condição necessária, porém não é a única condição necessária, é uma condição necessária que tem que vir com outros aspectos de planejamento, de desenvolvimento, né, que coloca a questão da energia relativamente barata e confiável, que é a energia do petróleo, e do gás natural, elas são, além de baratas de se produzir, elas são mais confiáveis, elas estão disponíveis na hora que você precisa consumir. Essa condição de energia barata é uma condição que pode estocar, levar... né? Pode estocar. Por exemplo, a hidroeletricidade é uma medida que tem os grandes reservatórios, não mais, né? O pessoal fez uma belo bando sem grande reservatório, mas vamos pensar, as antigas aí que foram legadas pelo regime militar, elas têm os grandes reservatórios. Agora, eólica e a solar não tem como estocar. Não tem, são intermitentes, e externaliza uma série de custos. O produtor de energia solar e eólica externaliza uma série de custos, né? E justamente o custo da distribuição, o custo de garantir a confiabilidade, porque você tem uma capacidade que fica oscilando a produção, então tem que haver uma produção que complemente para garantir essa disponibilidade. Isso não está no custo do produtor dessas energias potencialmente renováveis, mas a sociedade arca com esses custos. E traz uma série de problemas quando você tem essas energias intermitentes ocupando frações significativas da matriz energética dos países. A Alemanha, ela resolveu esse problema exportando energia intermitente para a França e importando energia confiável nuclear da França. Então, eles puderam... Você tem que ter um sistema integrado. Pois é, para você aumentar a participação, você tem que ter a energia tradicional, seja ela do hidrocarboneto, seja ela nuclear, seja ela hidroelétrica com reservatório grande, para você poder manter a estabilidade da oferta. Perfeito, exatamente. Isso é um custo que não está lá na conta dos produtores da energia intermitente, né? Eu defendo que a melhor energia para o Brasil é a energia que é confiável e barata. Se a energia que é confiável e barata vier de fonte potencialmente renovável, não é fonte renovável, que depende do petróleo, ótimo. A gente pode usar o quanto mais de energia potencialmente renovável. O Brasil já tem um consumo de mais de 40% de energia potencialmente renovável na sua matriz energética, muito mais alta do que a maioria dos países do centro do capitalismo. Então, mas o que a gente precisa não é ter uma matriz energética com alto teor de energia renovável. O que a gente precisa é consumir mais energia. E para consumir mais energia, essa energia tem que ser barata e confiável. E a gente tem petróleo. E não faz sentido a gente permitir a exportação de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de barris de petróleo cru, enquanto o país tem um consumo de energia per capita ridículo. Isso daí não vai desenvolver o país, não vai industrializar ninguém. O que industrializa é um plano nacional conduzido pelo Estado brasileiro, e se utilizando dos meios que o Brasil dispõe, e um deles são os meios, os recursos industriais que nós já dispomos com a Petrobras, e o próprio recurso natural, que a Petrobras foi competente em encontrar. Muito bem, Felipe Coutinho, então fica já contratada aí a sua fala da semana que vem para aprofundar essa questão das energias renováveis. Eu acho isso tudo muito interessante, ainda mais quando eu vejo dois nacionalistas, inquestionavelmente nacionalistas, tendo visões antagônicas sobre essa perspectiva de troca aí de matrizes energéticas e, inclusive, sobre o Acordo de Paris. Olha, eu mesmo que acho que a gente tem que aplicar o princípio da precaução, então, enquanto humanidade, nos comportarmos como se a hipótese de alterações climáticas antropogênicas fosse correta, eu acho que a gente tem que rediscutir a questão ali do congelamento por país e não a questão da convergência
para taxas per capita. Mas o Gustavo é otimista nesse ponto, ele acha até que o Acordo de Paris vai reindustrializar o Brasil. Vamos ver, semana que vem a gente vê esse choque de ideias. Valeu, Felipe Coutinho, a gente aguarda você então no próximo domingo. Combinado então, Ramos. Bom programa para você.